trouxemos com estas questões para uma luz tardia um tema encoberto do relato judaico do Gênesis. O que está em debate é a cavidade eleita de Adão. Adão foi feito uma estátua de barro por um grande ceramista, e no segundo passo esse ceramista soprou na cavidade desse jarro, dessa estátua de barro, com o interior oco. Essa estátua foi escolhida pelo soprador, pelo insuflador de ar. Então, o Adão é a cavidade eleita, é o vaso eleito. O que nos dá matéria para pensar é sua qualidade de vaso, sua constituição ressonante, sua privilegiada aptidão para atuar como um canal para as insuflações de um inspirador. Numa consideração convencional, ainda hoje se poderia reinstalar o preconceito que assumiu força de história, de que um abismo intransponível, uma diferença ontológica, deve reinar entre Criador e criatura. E como poderia ser de outro modo, dado que a criatura, mesmo quando se trata do homem em relação ao Criador de homens, encontra-se a uma distância de seu autor que a faz beirar o nada. Mesmo o primeiro homem criado aparece primordialmente, nesta perspectiva, como o objeto cerâmico que, nas mãos de um artífice soberano, foi arbitrariamente construído de um nada de barro, para mais tarde, pó retornado ao pó, tombar novamente em seu solo de argila. Está falando que é por um preconceito que se considera o ser do soprado, do vaso, como sendo diferente do ser do soprador, do ceramista. É por um preconceito que se atribui ontologias diferentes, né? Antes dessa informação, ele tinha dito, antes dessa afirmação, né, ele tinha dito que o vaso, homem, é um perfeito canal, um perfeito local de ressonância. A gente está falando de sopro, mas também se pode entender como som, um canal de ressonância sonora. Se você pensar assim, então desse ponto de vista, a partir dessas ideias, né, você não tem exatamente um soprador, um soprado, um ceramista e um vaso. Você tem um canal. Canal por onde passam fluxos. Mas, enfim, não vamos adiantar muito. Só numa segunda consideração, discerne-se... só mais uma coisa também. Atribuímos o soprador, atribuímos a ele um ser diferente. Talvez porque a criatura, quando coteja
quando considera o criado, ela se vê ameaçada pelo nada. Porque o que é o não eu? Né? O que é o eu, desse ponto de vista, é o que passa pela... é o que a gente considera como pertencendo ao nosso mundo. Mas o não eu, mas a negação absoluta, né, do eu. Se você marcar como tendo uma ontologia diferente o criador da criatura, então o criador ele é absolutamente outro com relação à criatura. De modo que para a criatura, cotejá-lo é estar diante do nada, do vazio. Só numa segunda consideração discerne-se uma imagem um pouco menos autoritária da relação entre o sujeito criador e sua peça insuflada. Fica claro agora que entre um inspirador e um inspirado é impossível existir um desnível ontológico tão acentuado como entre um senhor animado e sua ferramenta inanimada. A relação entre criador e criatura, nesse caso, não é a mesma do que um ferreiro e o instrumento que ele usa. Entre o ferreiro e o instrumento que ele usa, a diferença, você pode dizer que tem uma diferença absoluta, né? Lá onde se efetua o pacto pneumático entre o insuflador e o insuflado, onde, portanto, se introduz a aliança comunicativa ou comunal, forma-se uma interioridade bipolar que nada pode ter em comum com a mera disposição autoritária de um sujeito sobre uma massa objetiva manipulável. O que há, então, é um pacto pneumático. Um pacto pneumático entre o insuflador e o insuflado. Esse pacto é comunicativo. Ele está pensando comunicação como passagem do ar. Ainda que quem dê e quem receba o sopro se defrontem temporalmente como primeiro e segundo, tão logo se completa a instilação do hálito vital na forma humanoide, uma relação recíproca e sincronicamente tensa para um lado e para o outro introduz-se entre os dois polos da inspiração em andamento. Esse pacto passa a haver dois polos. Há uma diferença temporal entre o ato de soprar e o de ser soprado, mas após esse primeiro ato, há uma relação bipolar. Bipolar em que esses dois polos não se separam. E eles passam a pertencer de uma mesma temporalidade. A temporalidade da dupla. O ser, então, o que a gente está vendo é o ser da dupla. O ser da dupla bipolar, né? Da dupla entre o insuflador e o insuflado. Que agora, né, depois desse primeiro momento de insuflar, do insuflar, né, em que há o insuflador e o insuflado, se há um pacto pneumático, não há mais insuflador e insuflado. Porque o ar passa a circular ali entre os dois polos. Passado o primeiro momento, em que há primeiro ato, em que há dois momentos, soprar e ser soprado, passado isso, e que faz com que exista o soprador e o soprado,
Agora nós temos a existência da dupla. Parece que a parte essencial do truque de Deus é, logo após o sopro, obter em troca um contrassopro. Olha aí o que ele está acrescentando. No primeiro momento é o sopro, que marca posições diferentes na ação e temporalidades diferentes. Agora no segundo passo, tendo a dupla, aquele que soprou, ele vai ser soprado de volta. Poder-se-ia dizer, porque o sopro está circulando, francamente, que o assim chamado autor não pré-existe ao trabalho pneumático, mas engendra-se sincronicamente com esse próprio trabalho, num confronto interior com seu semelhante. A relação tendo havido sopro, um está preso ao outro, um é inseparável do outro. E o que acontece nos dois polos, acontece num polo, acontece com o outro sincronicamente ao mesmo tempo, né? Sincronicamente coordenadamente no tempo, né? E entre os seus dois polos há um confronto interno, porque há o ar lá e o ar cá. De fato, talvez o discurso sobre um autor seja apenas uma circunlocução enganosa e convencional para o fenômeno da ressonância que se apresenta desde o início. Uma vez estabelecido, o canal de animação, preenchido pelos infinitos ecos duplos da interação entre Adão e seu Senhor, só pode ser concebido como um sistema de duas mãos. O Senhor do vivente não seria ao mesmo tempo o Deus das respostas, tal como pareceu ser em suas primeiras invocações, se não lhe refluísse da parte do animado uma pronta confirmação de sua exalação. Nós concebemos a existência de um autor e de um senhor do vivente que dê respostas, que faça até intervenções, né, físicas. Nós concebemos isso, mas não é que eles têm uma existência diferente. Eles existem porque eles receberam o contra-sopro. Eles receberam, como ele diz, a confirmação de que o sopro bateu aqui. Então, o Deus, ele é aquele que recebeu a confirmação de ter criado. O sopro é, portanto, de antemão conspirativo. Respirativo, a palavra conspiração, né? Troca de inspiração. Respirativo, inspirativo. Se há respiração, respira-se a dois. Se os dois já figuram
desde o princípio, seria inapropriado insistir em uma declaração sobre qual polo foi o primeiro no interior da dualidade. Se você abandona essas ideias e considera que Deus pré-existe o homem para criá-lo, né? Como você pega um homem que é automovente, pega um objeto inanimado para criar alguma coisa, se você considera isso, que as coisas são assim, você não está considerando que exista uma relação de conspiração de respirar a dois entre esse. Você não os considera como polos pertencentes a uma mesma relação de conspiração, né? Você está marcando uma separação insuperável entre um e outro. Naturalmente, o mito deve pretender dizer como tudo começou e o que veio primeiro. Aqui como em toda parte. Mas, na medida em que busca fazê-lo seriamente, deve doravante falar também de um ir e vir originário, no qual não pode mais haver um genuíno primeiro polo. Está falando do mito, agora ele falando de uma forma geral, o mito, como sendo a origem das coisas. Mas engraçado, né? Porque pensando na teogonia do Hesíodo, o mito da criação do cosmos, né? Lembra pela análise do Jaá Torrano que ele diz que as coisas vêm a ser quando são pela palavra das musas? As musas, que na própria história que elas contam, no próprio mito que elas contam, elas não são as primeiras. Se você pensar numa cronologia das coisas. Primeiro teve a Terra, o caos, Eros, aí foram surgindo céu, Tártaro, né? Céu, depois o reino do céu, depois vem o reino de Crono, depois vem o reino de Zeus, que estabelece os lugares de cada um, né? A ordem acabada. E as musas que cantam isso tudo são filhas de Zeus. Quando elas cantam, as coisas vêm a ser. Aí você pode me perguntar, como é que pode o cantar delas que dá o ser para as coisas, se as coisas que elas cantam vieram antes delas, né? Aí é que você tem que entender que não se aplica nessa história, no mito, uma cronologia, mas sim uma simultaneidade. Talvez a gente até tenha que... a gente tem que abrir mão da ideia humana de tempo, tá? Para pensar isso. O homem que pensa como cronologia, pela condição dele, de mortal. Tá. E as musas, elas cantam
elas têm, e elas cantam, quando elas cantam, elas imitem o sopro, que faz as coisas saírem do esquecimento e virem à luz, né? Virem ao ser, a se tornarem presentes. Elas falam de como foi a criação das coisas, como o nascimento, né? Elas não deram criação para as coisas, né? Elas falam e dão ser para as coisas que foram criadas por outros personagens na narrativa delas. Mas você pode pensar, se você pensar o ser que vem à tona com o sopro, né, e se esse sopro ele não vem à tona, então você pensa na importância dessa fala delas, né? Muito quando se fala que a função delas é gloriar Zeus e os heróis, tem que pensar mais que isso. O que é o gloriar? É o dar. O que é o rememorar? É o dar a existência, né? Elas não criaram na história, mas elas deram existência por terem falado. Então, por terem falado, o canto, terem soprado, o todo, cada elemento do todo, e o todo em si, então ele vem à existência pelo sopro das musas. E uma vez que as coisas foram cantadas e estão presentificadas para quem escuta, diante de quem canta, as coisas estão presentes, elas estão funcionando. Há uma circulação do sopro ali. Então o ar veio das musas, mas passou a circular no todo. Passou a circular em cada elemento. Deixou de haver uma separação então entre um cantor e o cantado, o soprador e o soprado. Há o todo é um canal de circulação do canto. Então, o mito, ele pode falar no momento de criação, de origem, mas a partir do momento que ele fala, ele está estabelecendo um canal de circulação da existência. Você pensa o homem, o grego arcaico, né? O grego homérico e o grego hesiódico, ele se sentia parte da realidade. E não havia uma separação entre ele e a realidade. E o canto era a presentificação da realidade dele mesmo. Era o restabelecimento da circulação do sopro que o anima e anima cada coisa que existe no todo. Então o mito o mito era para esse homem a circulação do ar que animava, que trazia a vida de todos eles, inclusive dele. Nós, o homem moderno, que tem a ideia de indivíduo, que começou a ser formado há muitos séculos, né? O indivíduo ele se sente separado, né? O indivíduo é o separado da realidade. Por isso que ele tem dificuldade de entender que ele é formado por uma dupla. Ele se forma a partir de uma dupla e nunca deixa de fazer parte de uma dupla, mesmo que ele não perceba. Uma dupla ou relações até
multipolares de circulação de sopro, de inspiração, né? Mas essa ideia aí da esfera bipolar, multipolar, ele vai desenvolver ainda. Mas aqui, pela ideia, a gente está ainda no mito. Naturalmente, o mito deve pretender dizer como tudo começou e o que veio primeiro. Aqui como em toda parte. Mas na medida em que busca fazê-lo seriamente, deve doravante falar também de um ir e vir originário, no qual não pode mais haver um genuíno primeiro polo. Este é o sentido do discurso bíblico da semelhança da imagem. Não se quer dizer que o Criador teria sido um místico humanoide solitário que, em um dado momento, sucumbiu ao capricho de decalcar sua aparência. Mas aparência para quem? Pois é, o Deus fez o homem à sua aparência. Tá, mas se ele não fez... Se ele existia antes de fazer o homem à sua aparência, por que se diz aparência? Para quem que ele aparecia? Aí, ó, tem uma... nessa frase, tá aí, tem que ser entendido que há alguém para quem ele aparece, desde o início. Talvez num momento muito imperceptível haja de onde vem um sopro, mas logo rapidamente havendo ao outro de Deus, para dizê-lo que ele, homem, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sucumbiu ao capricho de decalcar sua aparência em corpos terrenos. Isso seria tão absurdo quanto o pensamento de que Deus poderia ter desejado a companhia de figuras de barro formalmente semelhantes a ele, mas sem as mesmas aptidões. É ridícula a ideia de que Deus não tem sentido a ideia de que Deus quis criar um homem à sua aparência, se você entender o Deus como pré-existente ao homem, não faz sentido. E é ridículo a ideia de que um homem, Deus quis criar para acompanhá-lo estátuas de barro. Ainda dizer que são semelhantes a ele. O que a produção da subjetividade e da animação mútua tem em vista não é a marionete oca. A semelhança de imagem é apenas uma expressão de fortes conotações ópticas, ligada ao jargão dos ateliês de arte, para designar uma relação de mutualidade pneumática. A ideia de semelhança pressupõe, ela vem de onde? Semelhança em relação ao quê? A imagem, né? O homem foi feito à imagem de Deus. Mas você está considerando o sentido da visão. Pinte o que você vê. Ou o que você vê na sua alma. Né? Aí o pintor cria aquilo que não é ele, um objeto. Olha, isso é um jargão. A criação não é uma criação de algo diferente, de algo que não seja eu mesmo, de algo que não seja uma ressonância para o meu sopro e que me confirme e me faça quem eu sou enquanto ele foi feito quem ele é. Então eu tenho que tomar cuidado com essa perspectiva da visão, que a visão estabelece o outro e o eu como se fossem separados. A faculdade íntima
de comunicar-se em uma dualidade primária é a marca distintiva de Deus. Ele aponta menos para uma semelhança visualmente perceptível entre original e cópia, que para a complementação original de Deus através de seu Adão, e de Adão através de seu Deus. A ciência do sopro só pode se pôr em marcha enquanto teoria dos pares. O que há, de fato, não é a semelhança visual, mas a complementaridade. Né? Deus, ele é um comunicador, ele cria aquele com quem ele se comunica, para que haja, na verdade, o canal de comunicação, para que haja a relação de complementaridade. Então, o que você tem é Deus criando o seu Adão. O Adão é como uma ressonância para Deus, e Deus como sendo aquele que recebe de volta a ressonância de Adão e depois a reenvia. Então a gente volta no próximo vídeo.